Vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Hoje a gente vai aprender sobre transformação de unidades. Algo simples, mas que vai servir para os próximos tópicos que a gente vai estudar, como a parte de geometria plana, geometria espacial, alguns assuntos que a gente vai ver aí pela frente. Não é que isso seja bem um assunto, mas é uma base mesmo da matemática para que a gente não erre coisas básicas, principalmente no gabarito, porque às vezes a unidade em um cálculo vem de uma forma, mas no gabarito a unidade está de outra forma, né? Então vamos lá, o nome do assunto, vamos fazer o nosso resuminho no nosso quadrinho, né? Pega seu caderno, vem comigo. O nosso assunto, ele se chama transformação de unidades, certo? Essa transformação de unidade, gente, pode ser de tempo, pode ser de comprimento, tá? Pode ser de área, pode ser de volume, tá? Quando eu digo área, gente, pode vir com o nome superfície, tá? Quando eu digo volume, pode vir com o nome capacidade. A questão pode pedir a capacidade, né, de alguma coisa. Então, a gente tem que saber essas transformações aqui, tá? E temos que saber também, uma que toda dona de casa sabe, que é a parte de massa, tá? Então, são essas 5 transformações que eu preciso saber para a minha prova. A de tempo eu acho a mais fácil de todas, né? A gente sabe que 1 hora tem 60 minutos, assim como 1 minuto tem 60 segundos. Se eu quiser transformar de hora para segundo, eu sei que 1 hora tem 3.600 segundos. Se isso vier em graus, graus é um assunto que a gente usa muito em geometria, a parte de ângulos, é como se vocês entendessem o seguinte, é como se 1 hora fosse 360 graus. Por que eu estou falando isso? Se a gente pensar no relógio, o ponteiro dos minutos, ele sai daqui e ele dá um giro completo. Então, para o ponteiro dos minutos, que ele dá um giro completo, ou seja, 1 hora são 60 minutos, né? 60 minutos corresponde a 360 graus que ele dá. Ah, professor, e o ponteiro da hora? Fala um pouco mais sobre isso. O ponteiro da hora é o ponteiro menor, ele anda lentamente. Repare que ele anda apenas de um número para o outro no relógio, ó, sei lá, 12, 1, 2, 3, de um ponteiro para o outro. Isso aqui corresponde a 30 graus. Então, no ponteiro da hora, a cada 1 hora, né? Tá aqui, ponteiros da hora. Isso corresponde, 1 hora é 30 graus, mas no ponteiro do minuto, 1 hora são 360 graus, tá? Mas essa parte de relógio é difícil cair em prova, tá? Eu só tô falando para ser um up a mais aí para vocês entenderem. No geral, essa parte aqui é o que vocês têm que, de fato, lembrar na transformação de unidade de tempo, que eu sei que vocês sabem. Em relação ao comprimento, vocês lembram que na escola vocês estudaram isso aqui? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, né? E a gente usa muito no dia a dia, né? Essa é a maior de todas. Então, se eu vou medir quantidades grandes de coisa, uma pista muito grande é quilômetros. Agora, uma coisinha pequenininha é milímetros, né? Uma caneta, por exemplo. Estou aqui com a caneta. Basta medir em centímetros, né? Então, à medida que eu venho para frente, eu multiplico por 10. À medida que eu volto para trás, eu divido por 10. Então, por exemplo, 1 metro, se eu for andar aqui para centímetros, ele tem 100 centímetros. Assim como 1 quilômetro, a gente sabe que para metros, ó, 1, 2, 3, tem 1.000 metros, tá? Eu estou falando de quilômetros, metros e centímetros, porque normalmente são as unidades mais utilizadas, tá certo, gente? Em relação à área, a gente segue o mesmo raciocínio disso aqui, porque a gente tem quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, metros quadrados, decímetros quadrados, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Mas qual é a diferença? A diferença é que aqui eu só acrescentava uma vírgulazinha, multiplicava por 10, enquanto que aqui eu tenho que multiplicar por 100, tá? Então, a cada ida para frente eu multiplico por 100, a cada vinda para trás eu divido por 100, ou seja, volto 2 casas. Imagine que eu queira 1 metro quadrado em centímetros quadrados, ó.
Dois zeros com mais dois zeros, então vai ser 4 zeros. É como se fosse 10.000 centímetros quadrados, tá certo? Agora imagine que eu quero voltar, eu quero de metro quadrado, 1 quilômetro quadrado para metro quadrado. Olha só, 1 quilômetro quadrado em metros quadrados, ó, 2, 4, 6, eu teria 6 zeros, tá? Então, é uma diferença um pouco grande, né? A gente usa essa unidade diária porque a gente vai aprender já já a parte de geometria plana, onde a gente aprende áreas de figuras, e vocês vão ver que a gente tem que ter as unidades iguais. Eu não posso trabalhar metro com centímetro, centímetro com milímetro. Tudo tem que estar na mesma unidade, centímetro com centímetro, metro com metro, porque no gabarito vai vir lá metros quadrados, tá? Centímetros quadrados, por exemplo. Então, você tem que transformar todo mundo na mesma unidade que já está no gabarito. No geral, não costuma cair muito essas transformações, não. Como eu falei, isso não é bem um assunto, é mais ou menos uma base para que a gente aprenda outros assuntos. Em relação a volume, eu vou dar dicas logo já diretas, mais práticas, tá? As unidades de volume que mais vocês precisam saber é litros. 1 litro corresponde a 1.000 ml. ml na matemática é a mesma coisa que centímetro cúbico. Então, eu posso dizer que 1 litro também é 1.000 centímetro cúbico. Muita gente não sabe que litro é a mesma coisa de decímetro cúbico. Então, 1 litro e 1 decímetro cúbico é a mesma coisa, corresponde à mesma coisa. A maior capacidade que a gente tem se chama metro cúbico. Repare que o tanque da sua casa, por exemplo, deve medir em metros cúbicos, porque 1 metro cúbico, ele tem 1.000 litros, tá? Memorize isso. 1 metro cúbico tem 1.000 litros, tá? Então, na hora que a gente for calcular volume, tudo tem que estar na mesma unidade. É só isso que vocês têm que fazer, tá certo? Gente, em relação à massa, é simples, né? 1 quilograma tem 1.000 gramas. Essas duas unidades são os que mais costumam cair em prova. Vocês vão perceber que isso costuma cair, às vezes, com pequenos probleminhas, mas sempre relacionados à geometria. Então, essa parte do conteúdo é um assunto bem simples, mas que a gente vai ver na prática aí, nas próximas aulas, como é que esse tipo de transformação cai, tá bom? Mas é só você relembrar mesmo aí das transformações de unidade, tá bom? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Um forte abraço e vamos, então, à próxima aula, ao próximo vídeo.